Good morning, good afternoon, good evening. I'm Melissa Bernal, and I'm happy to facilitate the following conference for Latin American region. Thank you to each of you for being here with us today. We hope that you and your families are safe during these uncertain times in the middle of the COVID-19 pandemic. On behalf of the International Society of Pharmacovigilance, we are very pleased to welcome all of you to the ISOP Patient Safety Day event that will be held today and tomorrow. The COVID-19 pandemic has unveiled the huge challenges and risks health workers are facing globally. Therefore, the ISOP engagement is to develop and share these safety awareness sessions to different audiences, patients, caregivers, and healthcare providers, with the aim to increase safe use of medications and avoid medication errors around the world. It is now my pleasure to introduce our President, Mira Harrison, who will address you with a few words. Hello, welcome to this ISOP webinar on World Patient Safety Day. My name is Dr. Mira Harrison-Woolrich, and I'm the President of ISOP. Thank you for joining us for this series of very interesting events to discuss what ISOP and our colleagues around the world are doing to focus on this very important day. World Patient Safety Day began in May 2019 at the World Health Assembly. All WHO member states endorsed the establishment of this day to be marked annually on the 17th of September every year. The reasons for this were quite outstandingly clear. If you look at these statistics that I've placed on the screen, there are many things that we really do need to address in pharmacovigilance. For example, 134 million adverse events occur every year in patients in low and middle income countries. 2.6 million deaths annually are due to adverse events. 15% of hospital expenses in OECD countries are due to treating patient safety failures. 4 out of every 10 patients are harmed in the community setting worldwide. So this issue, which is not just restricted to adverse events associated with medicines, but more generally to patient harm, it's not just restricted to hospitals, but also to community settings around the world. The aims of World Patient Safety Day are to recognise patient safety as a global health priority, to increase public awareness and engagement, to enhance global understanding of patient safety, and importantly, to spur global solidarity and action to promote patient safety. All of these aims, which were derived by the World Health Organization, align strongly with the missions of our society, the International Society of Pharmacovigilance, which is to protect patients from harm by promoting the safe use of medicinal products worldwide. I'd like to just tell you a little bit about ISOP, because I realise that many of you tuning in today will not necessarily be members, because we have opened up these events to everybody for free of charge. But our society, in summary, is an international non-profit making professional organisation aiming to promote drug safety scientifically, clinically and educationally in order to enhance all aspects of the safe and proper use of medicinal products. In this definition, we include all drugs, vaccines and medical devices. And I should say that includes drugs which are sold over the counter and herbal medicines as well. And we aim to cover all countries. We currently have approximately 800 members in approximately 100 countries worldwide. We have regional chapters in Africa, Asia, Europe, Latin America, Middle East, USA and Western Pacific. We also have a number of very active special interest groups. These webinars are being produced by our medication error special interest group, and we have other groups that discuss herbal medicines and women's medicines. So if you are interested in joining ISOP, there's plenty of ways in which you can contribute to drug safety by being involved in these regional chapters or being involved in the ISOP special interest groups. Do have a look at our international website, which is on the screen now, isoponline.org, and look at the membership page and do think about applying if you're not already a member.
So I'd like to move now to how can we work together this year, 2020, to reduce harm to patients worldwide. It's a very important year in medicine safety with the current pandemic crossing our world. And maybe the first thing to say is what we're all already doing here at this meeting is participate in these World Patient Safety Day events to start to learn what's happening worldwide in your country, in your region, and across the globe. So let's try to become educated, first of all, on all the key issues affecting patient safety in our countries. For example, are there issues with access to safe and effective medicines? Are there issues with medication errors, prescribing issues, or compliance issues? Or are there, and this could apply equally, special and specific safety issues with particular medicines, devices, or vaccines? The next thing we can do is to remember to report suspected adverse drug reactions to all medicines, devices, and vaccines. In most countries, there's a national authority where you can report any adverse event, and this information is available online. As I was saying earlier, this year is a very important year because of the pandemic and issues with vaccine safety and medicine safety. So think about joining a professional society such as ISOP to collaborate and share information with your colleagues. And the next and perhaps most important thing I have to say about this is to start some conversations about pharmacovigilance, about medicine safety in your pharmacy or your clinic. I'd like to just share with you now one example of what ISOP has been doing to start these conversations about medicine safety. Throughout this year, we've developed the image which is on your screen now, which is an infographic about using medicine safely during the COVID pandemic. This was developed by a group of us within the International Society of Pharmacovigilance, and we wanted to try to communicate 4 key messages about using drugs and other medicines at this time. And you'll see on your screen there are 4 areas that we have focused on about where you access medicines from, how to act on side effects of medicines, how to stay safe and healthy. This is a really important point because a lot of people actually start using medicines differently in times of crisis and pandemic. And lastly, being aware of fake news, of wrong information, and directing people to information sites which can be reliable and can be trusted. We also developed this infographic in several different languages, and I will just show you some of these now, because we are aware in our society, although English is the official language of ISOP, many of our members around the world, of course, speak different languages. So I'm just showing you now on your screen the infographic in different languages. And these are all available on our website, on the ISOP website, which is now on your screen, and they also can be found on our social media platforms. Please do take a moment to have a look at them. Feel free to download them, print them out, and use them wherever you can to promote patient safety in your country. So just to wrap up this introduction, as the webinars commence, please think about the following things. This day, World Patient Safety Day, is a really important reminder to all of us of the need for continuing work on protecting patients from harm in all countries, wherever you work. Do enjoy and learn from the presentations by the ISOP speakers and by our international collaborators during the series of webinars. The WHO estimate that up to 80% of harm to patients can be avoided. That's such an important statistic because it means there is a lot of things that we can do. So implement what you've learned in these seminars, take them back to your country and implement them in your healthcare community. And again, please consider joining ISOP, and we'd love to have you join us in our society and become engaged in all the activities that we have to offer. And the last thing to say before we start the programme of events is please remember that every day should be World Patient Safety Day. Thank you for your time, and thank you for listening, and I do hope you enjoy the remainder of the events.
Thank you for your attention. Now, let me introduce you to Ana Rita Aguilar, who will introduce you to Elaine Carneiro. Sou Ana Rita Aguilar e gostaria de apresentar a conferencista Elaine Carneiro Capucho, farmacêutica e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo e especialista em farmácia clínica e hospitalar. Elaine foi responsável por implementar programas de segurança do paciente e farmacovigilância em 40 hospitais universitários do Brasil. Suas publicações são focadas em farmácia hospitalar, farmacovigilância e segurança do paciente. Atualmente, Elaine é professora adjunta da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, onde suas pesquisas e aulas sobre farmacovigilância são conduzidas. Além disso, Elaine é membro do Grupo de Interesse Especial de Erros de Medicação do ISOP e, neste evento, discorrerá sobre o seguinte tema: segurança do paciente e valor em saúde. Convido a todos a participarem ativamente durante esta conferência. As perguntas poderão ser feitas pelo chat disponível à esquerda da tela. Responderemos quantas perguntas pudermos durante esta conferência e o restante das perguntas serão respondidas e publicadas na seção de perguntas e respostas no site isoponline.org, dentro de Patient Safety Day. Sem mais apresentações, dou boas-vindas e passo a palavra para Elaine Carneiro Capucho. Ana Rita, muito obrigada pela apresentação, por estar aqui conosco. Eu quero agradecer e parabenizar a ISOP pelo evento, pela importância de um movimento mundial pela segurança do paciente, e é com muita honra que eu faço parte desse movimento. Vou compartilhar com vocês, então, a minha tela, para a gente falar um pouquinho sobre segurança do paciente e valor em saúde. Tá? Nós temos que fazer essa apresentação. Perdão. Agora sim. A tecnologia ajudando a gente a conversar e também sempre com alguns problemas para disponibilizar. Nós vamos falar de segurança do paciente, valor em saúde, que está tão em voga no Brasil, estamos falando tanto sobre esse assunto, e o que realmente é esse valor em saúde, o que a segurança do paciente tem a ver com isso, né? Estamos falando de que há erros nos hospitais, que os erros eles causam mortes, estamos falando de medicamentos por via errada, medicamentos errados para as pessoas erradas, né? São os erros de medicação tão conhecidos pelos profissionais de saúde, e certamente a gente pode ter a população assistindo essa apresentação. Então, estamos falando de diversos desafios para a segurança do paciente, que é a utilização correta de medicamentos, a começar pela escolha do medicamento certo para o paciente certo. Então, aqui no Brasil, nós temos, a cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem em hospitais por falhas, por erros, por problemas do sistema de saúde. E nós vamos falar também para outros países de língua portuguesa, e provavelmente tem dados similares, dados parecidos com esses que apresento aqui. Isso é algo que acontece no mundo inteiro. Pensando nos nossos dados do Brasil, estamos falando aqui de um levantamento, de um estudo feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES, é um anuário da segurança assistencial hospitalar no Brasil. Há questionamentos acerca do método, mas é o dado que a gente tem e a gente deve trabalhar com ele. Ele traz que as causas externas de morbidade e mortalidade é a nossa 4ª causa de doenças.
E isso, dentro dessas causas externas, estamos falando de eventos adversos graves relacionados à assistência hospitalar. Estamos falando de mais de 112 mil óbitos relacionados às falhas, né, na saúde. Nós estamos agora muito chocados com o volume de mortes por Covid-19 e nós temos um grande volume de óbitos também por falhas na assistência à saúde, que são devidas a vários, né, fatores. E nesse quadro, ele traz toda a iniciativa mundial, né, para a segurança do paciente, que vem vindo desde 97, com o National Patient Safety Foundation, e aqui no Brasil nós evoluímos especialmente em 2013, com o Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas já vinha com o trabalho da Anvisa desde 2001, 2002, com o projeto Hospitais Sentinela, depois passamos por resoluções da própria Anvisa, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em busca da qualidade, em busca da segurança do paciente. Um estudo realizado com países da OCDE, né, e esse aqui fala um pouquinho de a economia na atenção primária, né, nos ambulatórios, fala que 4 entre 10 pacientes, ou seja, 40%, sofrem algum dano na atenção primária. Está falando que a maioria é erros de diagnóstico e de prescrição. Então, vamos falar um pouquinho, né, de focar, claro, estamos falando num evento da ISOP, né, da Sociedade Internacional de Farmacovigilância, então vamos focar mais nos medicamentos. Ou seja, muitos erros acontecem por erros de prescrição. Temos até 80% deles que poderiam ser evitados. Então, já vem aqui um primeiro alerta para a gente falar sobre valor em saúde. Quando a gente fala que 80% pode ser evitado, nós estamos falando de desperdício. Nós vamos falar de vidas, nós vamos falar de problemas que são advindos desses eventos adversos, mas 80% deles poderiam ser evitados. Se podem ser evitados, é desperdício, porque uma pessoa que tem evento adverso, se ela não morrer, que é um custo social muito importante, especialmente pensando aí num sistema de saúde, se essa pessoa é economicamente ativa, né, e claro, todo o custo social para a família e tudo mais, esses são desperdícios, porque vai internar, vai ficar internado por um evento adverso, pode ter sequelas, enfim, são gastos desnecessários para o sistema de saúde. E quando ele coloca quais são esses fatores de riscos para o dano, está falando, por exemplo, da idade, ou seja, a população do mundo inteiro está envelhecendo, mas aqui no Brasil especialmente, as dificuldades socioeconômicas. E quando a gente fala das dificuldades socioeconômicas, especialmente com a pandemia, que trouxe problemas para a economia do mundo inteiro, né? E aqui no Brasil não é diferente. E quando se fala dos fatores fatores clínicos, desculpa, para o dano, nós estamos falando da multimorbimortalidade, nós estamos falando de diabetes, enfim, vários outros fatores que vão, sim, fazer diferença lá na frente. E quando muda esse estudo para um estudo para a área hospitalar, que foi realizado especialmente com hospitais ingleses, ou seja, num país, né, desenvolvido, eles falam que aproximadamente 15% das despesas da atividade hospitalar são consumidas por sequelas causadas diretamente por danos aos pacientes. Tá? Eles estimam que a maioria desses danos pode ser evitada. Então, nós estamos falando mais uma vez de desperdício. Eles estimam que o custo de 6 tipos de eventos adversos nos hospitais ingleses, vão lembrar, é equivalente ao salário de mais de 3.500 enfermeiros a cada ano. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos desperdiçando recursos com algo que poderia ser evitado e a conta é a mesma, né? Sai tudo do mesmo bolso, né? Do sistema de saúde, que tem um único orçamento. É lógico que ele é repartido em várias partes, mas é um único bolso. E dali, então, nós estamos tirando uma fatia importante de 15% com eventos adversos, com problemas relacionados à segurança do paciente.
E esses custos, quando eles fizeram um levantamento, pensando, por exemplo, no tromboembolismo venoso, quando eles compararam o quanto custaria prevenir esses eventos adversos, que é o tromboembolismo, seria 0,13% do orçamento. Ou seja, prevenir eventos adversos é investimento, não é gasto. Então, a gente começa a falar daquela velha retórica, né, dos gestores, não fala em qualidade porque eu não tenho dinheiro, e não é bem isso, né, nós estamos falando sim de melhorar o desempenho, reduzir desperdícios e sim sobrar recursos financeiros para outras coisas. O levantamento da Organização Mundial da Saúde coloca que uma estimativa de eventos adversos relacionados a medicamentos no mundo, nós temos um gasto com 42 bilhões de dólares por ano. E, além disso, né, isso é o que se consegue ver, é o que se consegue, é o que está aí, né, é a ponta do iceberg que nós falamos, e tem muita coisa aí que não é notificada, que não é estudado, que a gente ainda não sabe quanto gastamos com eventos adversos. Aqui no Brasil, por exemplo, é um dado que nós não temos. Quanto custa um evento adverso? Tem alguns estudos, sim, brasileiros, realizados em alguns hospitais, mas nós não temos algo dessa magnitude para o país. Quanto gastamos com eventos adversos relacionados a medicamentos? E ainda tem um custo indireto importante, né? Esse aqui é uma matéria aqui do Brasil, né, da imprensa brasileira, que fala o seguinte: o hospital indenizará o paciente por erro de administração de medicamento. Aqui no Distrito Federal, a condenação foi de R$15 mil para um hospital que errou, que trocou o medicamento. Então, nós estamos falando também de um custo importante indireto, vindo desses erros, vindo da não qualidade dos serviços de saúde. Porém, é bom lembrar, né, já tem mais de 20 anos, que errar é humano, né? Esse relatório que marcou a segurança do paciente no mundo, né, que trouxe à tona todos os problemas, ele também mostra que nós precisamos realmente trabalhar com a segurança do paciente, que nós precisamos olhar para esses erros e fazer mudanças para melhorar a qualidade do sistema de saúde. A segurança, ela é a primeira dimensão da qualidade. Então, ela tem total relação com a qualidade. E é base para desenvolver os demais. Então, quando nós falamos de estarmos seguros, de ter um processo seguro de uso de medicamentos, a efetividade do uso de medicamentos, a atenção centrada no paciente, a oportunidade e acesso, né? Então, a redução das filas, os medicamentos estarem no local certo, para a pessoa certa, a eficiência. Então, especialmente, não estamos falando só de reduzir os custos com as tecnologias, mas também de melhorar o desperdício, de reduzir desperdício. E, mais uma vez, eu chamo a atenção que o desperdício é algo importante para o valor em saúde. A equidade, que é dar mais para quem tem menos, né? É diminuir as diferenças sociais, diminuir as diferenças. Por exemplo, se uma pessoa precisa de mais recursos para a saúde, se ela tem uma doença, ela vai precisar de mais recursos do que uma pessoa que está na fase de proteção e promoção da saúde. E a dona Vivian já falava, né? Da sua tríade para a qualidade. Ele traz que, para nós termos resultados positivos, ou seja, melhorar os desfechos na saúde, que é outro ponto importante para valor, nós estamos falando de ter os melhores resultados, de ser mais seguro, de ser mais eficaz, de ser mais efetivo, e nós termos, para isso a gente precisa ter estrutura e processos bem desenhados. Então, muito mais processos bem desenhados. É claro que estrutura é importante, tem que ter os profissionais, tem que ter a mínima condição de trabalhar, mas a gente sabe que a gente pode ter todos os recursos do mundo, uma estrutura super bem desenhada, mas não tem processo. E aí o resultado também não vai funcionar. É nisso, inclusive, que focam os processos de acreditação. Depois do Errar é Humano, veio a publicação
né, do livro que fala do abismo da qualidade, né? E ele traz muito isso que a gente está falando, da equidade, da segurança, das dimensões da qualidade, com o processo de cuidado. Então, eles estão intimamente envolvidos. A qualidade, ela não é um setor. Vê lá com a qualidade o que vai dar. Vê lá com a segurança do paciente se pode fazer isso. Não. Todo profissional, em todo e qualquer lugar da instituição, precisa estar atento a isso. Na qualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um conceito antigo, mas ela traz que qualidade é excelência profissional, ou seja, ter profissionais preocupados em práticas baseadas em evidências, o uso eficiente dos recursos, ou seja, reduzir desperdícios, mínimo de riscos para os pacientes. Então, temos que fazer gestão de riscos com alto grau de satisfação, com impacto final na saúde. Então, não adianta só a pessoa estar satisfeita, principalmente a população menos informada de seus direitos, ela, normalmente, quando é atendida, ela já fica satisfeita de ter conseguido acesso, pelo menos, a uma consulta. A consulta pode não ter sido lá uma maravilha, mas ela vai dizer que está satisfeita porque ela chegou até o médico. Então, não é disso que estamos falando com o resultado final na saúde. E tem ainda, quando a gente fala em baixa qualidade, em baixa segurança do paciente, os custos invisíveis, né, das pessoas que aquele desperdício de tempo, inclusive, né, de um recurso super importante hoje em dia, que é o tempo. As pessoas estão tão focadas em fazer o mesmo sempre, que elas não olham para o lado e pensam como elas podem melhorar aquele processo. E melhoria contínua é base para a qualidade, para a segurança do paciente, e para o valor em saúde. Existe uma relação muito íntima entre a qualidade e a cultura de qualidade. Então, vemos nesse gráfico que a taxa de lesões, de incidentes, ele é maior quando o sistema é reativo, quando eu não tenho um projeto, um programa de gestão de riscos, quando eu só espero reagir e não trabalhar em equipes mais independentes, que tomem decisões mais horizontalizadas, pensando nas evidências científicas. Então, quanto mais centralizado e mais reativo aquilo que acontece, e menos prevenção eu tenho, mais eventos adversos eu vou ter. E Henry Ford já dizia que qualidade significa fazer o certo quando ninguém está olhando. Então, quando a gente fala de acreditação, de processo de qualidade, segurança do paciente, é importante a gente fazer essa diferença entre gestão da qualidade e acreditação, né? Porque eu costumo usar essa foto aqui, eu peguei uma imagem da internet, está aqui a referência da imagem, mas quando a gente vai receber uma visita, a gente costuma arrumar a casa, né? E a acreditação, ela sim é um motivacional, ela é super importante para os processos de melhoria, mas é uma fotografia daquele momento, né? É aquela visita realizada para acreditação. E é importante que essa equipe, além de arrumar a casa para aquele momento, mantenha a casa arrumada durante todo o resto do tempo em que ninguém está olhando, em que não há uma visita para a certificação. Eu uso muito o Kobe Bryant, até como uma forma de homenageá-lo, como grande profissional que foi, para fazer essa comparação. Kobe Bryant já era Kobe Bryant quando ele teve um problema num jogo em que ele não fez quantos pontos ele estava acostumado a fazer. Ele já era um ícone. Só que ele, ao invés de jantar com os colegas depois que eles saíram do jogo, ele foi lá treinar mais um pouquinho, porque ele precisava melhorar o seu processo. Então, é incansável em melhorar processos. Estamos falando de mindfulness, estamos falando de melhorar também a nossa relação com o trabalho, com o excesso de trabalho, sim. Mas é importante que toda instituição tenha em mente que sempre dá para melhorar. E que a gente pode fazer isso de uma forma leve, agradável, com reuniões, inclusive, animadas. Existem vários exemplos aqui no Brasil de reuniões muito interessantes, que todo mundo sai estimulado, sai feliz, mas que também propõe melhorias. E ele chegou ao Oscar, por exemplo, com um curta-metragem sobre a própria vida, de tanto ele ser assim, né? De sempre em busca da melhoria contínua. Então, foi uma consequência, e não ele arrumou tudo para chegar lá no Oscar somente. Isso é uma vida inteira de processo de trabalho. Então, qualidade, segurança do paciente tem a ver com isso e gerar valor também.
nós vamos falar um pouquinho disso. Esse é um slide que o Dr. César Becalaf cedeu, né, que fala um pouquinho sobre isso. Por que tem instituições ou países que têm resultados diferentes sobre o mesmo procedimento? Por que, por exemplo, na Alemanha, a variação das taxas de reoperação, né, então, um desfecho ruim, que é a reoperação após cirurgia de quadril, varia em 18 vezes, entre uma instituição e outra. Por que lá nos Estados Unidos, as taxas de complicações obstétricas variam entre hospitais em 5 vezes? Né? Por que a gente não consegue manter um padrão bom para todo mundo? E nós estamos falando de uma mudança mesmo, de uma mudança de uma perspectiva para valor, que muda do departamento da qualidade, com aqueles especialistas, como eu falei, fala lá com a qualidade, para melhorar o trabalho diário de todos os funcionários. Estamos falando desse processo importante no cuidado em saúde, de todos ficarem preocupados com a melhor qualidade. Estamos falando de mudar, então, de uma perspectiva de volume, que aqui no Brasil a gente tem, em muitos países também, o fee for service, que é medir a satisfação do paciente, aumenta a receita, né, e centralizar no complexo hospitalar, uma coisa muito hospitalocêntrica, para outra perspectiva, que é ter as pessoas como parceiros no cuidado, inclusive entendendo que a pessoa é responsável pelos seus atos. Se ela resolve não cuidar da sua saúde, ela tem condições de cuidar da sua saúde, é justo que ela pague o mesmo, financie com o mesmo valor ao sistema de saúde? Ou ele pague o mesmo valor de plano de saúde se ele resolveu ter maus hábitos ao longo da vida? Essas são discussões que ainda virão com a responsabilidade das pessoas sobre as suas decisões. Reduzir de forma contínua o custo por unidade e o desperdício. Então, sim, reduzir custo, mas quando se fala em valor, se fala em custo adequado, que é o caso menor custo, mas um tratamento direcionado em centros de prestação de serviços, a verticalização, a troca de saberes entre alta, média e baixa complexidade. E aí, então, para a gente falar desse valor, desse destaque desse valor, nós estamos falando que né, o Michael Porter colocou como um resultado de saúde alcançado por dólar gasto. E esse resultado de saúde é o quê? Efetividade e a segurança. Quanto maior o valor para o paciente, então é melhor para todos os interessados. Por quê? Porque nós vamos reduzir os custos do cuidado e melhorar os resultados. Então, nós vamos ter ganhos para todos os lados, uma melhor eficiência para os serviços e sistemas de saúde e para o paciente melhores resultados, mais segurança. Então, o valor, ele depende de resultados e não de volume. A gente precisa mudar a forma de trabalhar. E quem são os interessados? Os pacientes, os profissionais de saúde, os fornecedores, serviços e sistemas de saúde, provedores, formuladores de políticas. Todos eles são interessados. E, desde 2005, há uma discussão sobre o controle de custo, sobre a regulação, né? Ele fala que hoje em dia, lá em 2005, era passado controlar custos. E a gente não está no passado, a gente ainda está tentando controlar custos e não consegue. Então, o valor, ele passa muito por melhorar as práticas, por usar, por exemplo, os protocolos de segurança do paciente, a responsabilidade do cliente, a regulação. E o que é valor, então? O Instituto Coalizão em Saúde, ele é um equilíbrio entre a percepção do cidadão quanto à experiência assistencial, a prevenção e tratamentos apropriados, que proporcionem desfechos clínicos de alta qualidade. Então, o cidadão ele tem que estar junto, entendendo, e também temos que trabalhar a prevenção para os desfechos clínicos realmente de qualidade. E, além disso, e aí é um ponto importante, como eu falei antes, os custos adequados em todo o ciclo de cuidado. Então, pensando na fórmula de valor, muita gente fala que valor é aquela primeira conversa de Porter
que é a qualidade sobre custos, mas estamos falando de pertinência, estamos falando de realmente, ok, deu tudo certo, mas é importante, está pertinente, esse tratamento é pertinente. O medicamento, por exemplo, ele foi escolhido corretamente para o paciente correto? E aí, os desfechos que importam realmente para o paciente devem ser considerados. Será que eu dando esse medicamento, prolongando a vida dele por mais 3 meses, ou 1 ano que seja, com qualidade de vida baixa, com sofrimento, com dor, ele gostaria disso? Né? Qual que é a experiência do paciente nesse desfecho, nesse resultado? Então, isso é importante fazer. E para isso a gente vai precisar ouvir muito os pacientes, saber o que ele realmente quer. Sobre o quê? Sobre os custos diretos e indiretos desse tratamento de saúde, pensando, inclusive, em qualidade de vida. E aí, estamos falando de novo, de qualidade, de eficiência, de cuidado, né? E dando alguns exemplos importantes sobre a implementação de qualidade e segurança do paciente, que o resultado de um programa de segurança do paciente no hospital é implementado, eles fizeram muito parecido com o que é o programa de segurança do paciente no Brasil, que eles implementaram ações educativas, de mudança de cultura, de treinamento, e com esse resultado, eles mostraram o seguinte, eles mostraram que aumentou o clima de segurança do paciente no hospital, reduziu a taxa de eventos adversos graves em 83%, os danos evitáveis em 53%, a mortalidade, um indicador super importante, em 25%, mas também reduziu custos. Por quê? Porque a gente sabe que vários dos eventos adversos são evitáveis. Então, o programa de segurança do paciente é adequado para se trabalhar valor em saúde, para melhorar desfechos, para evitar eventos adversos e também para reduzir custos. Esse é um outro estudo que fala da tão sonhada prescrição eletrônica. E ele fala o seguinte, que em 326 leitos, quando ele implementou no hospital australiano a prescrição eletrônica, teve uma redução de taxas de eventos adversos por admissão em 71%, melhorou os custos de implementação. Eles tinham um custo de $55 mil de implementação, mas ele pagou o investimento e ainda teve um retorno de cerca de $66 por internação. Então, quando falamos, pensando no todo da segurança do paciente, a gente fala de uso racional de medicamentos, da escolha do medicamento certo, para o paciente certo, a via certa, no momento correto, tem tantos certos, né? Mas aquele medicamento adequado, a um custo adequado, ele melhora a segurança do paciente, porque vamos ter menos eventos adversos, vai melhorar a eficiência em saúde, porque reduz eventos adversos. Se eu também deixei de dar um medicamento para alguém que não precisava, aquela pertinência na conta do valor em saúde, nós estamos também melhorando a eficiência do sistema, reduzindo desperdícios e a chance de algo dar errado. E, por fim, eu vou melhorar o valor em saúde. Mas isso não é só uma reta, há todo um ciclo que nós devemos retroalimentar e lembrar que eles estão totalmente interrelacionados. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho em língua portuguesa sobre a segurança do paciente e para que todo mundo esteja ciente de que, mesmo que o Brasil não vá mudar, de repente, a forma de pagar de fee-for-service para qualquer outro tipo de modelo de remuneração, é importante que nós possamos trabalhar naquela perspectiva de reduzir eventos adversos, de melhorar desfechos em saúde e de reduzir os custos, por exemplo, com desperdício e com pertinência do tratamento medicamentoso. Quero fazer um convite para que vocês assistam as demais palestras. Tem um programa muito legal que o ISOP preparou para o dia 16 e para o dia 17 de setembro e sigam o ISOP nas redes sociais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Elaine, pela sua apresentação. É sempre uma satisfação muito grande poder te escutar. Muito obrigada. Nós já temos aqui algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar contigo. Elaine, o que podemos fazer para reduzir desperdício na saúde? Pensando nos profissionais que estão ali na linha de frente, né? Que olha, como eu posso fazer se eu não sou um gestor, né? E reduzir desperdício? Eu posso utilizando a prática baseada em evidências, ficar de olho no que são as melhores evidências disponíveis. Aqui no Brasil a gente tem um site que é o portal Saúde Baseada em Evidências, que a gente pode fazer buscas para a melhor utilização dos recursos, para a escolha adequada do medicamento certo para o paciente certo, que é aquilo que a gente falou de reduzir eventos adversos e tudo mais, porque muitas vezes a gente está ali na prática, na ponta, né? Tem gente que não gosta de falar na ponta, então na assistência, e a pessoa fala, mas eu não tenho que reduzir, porque quem tem que pensar nisso é o gestor. Todos nós fazemos parte de um processo de segurança do paciente e qualidade de saúde. Ok, muito obrigada. Temos mais uma perguntinha aqui. Gerar valor em saúde está muito na esfera privada. Há discussões para o público? Sim, há algumas pesquisas sendo realizadas aqui no Brasil, algumas propostas de modelo de remuneração, de modelo de valor, alguns estudos sendo realizados, por exemplo, pelo Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, IATES. Há tantos outros estudiosos fazendo propostas, e é preciso, claro, mudar uma legislação e tudo mais, mas quando a gente fala de um programa de segurança do paciente, nós estamos falando também já de mudar um pouquinho a perspectiva para os resultados positivos em saúde. Então, nós temos que colaborar para que isso realmente mostre, evidencie, e aí convido a todos a publicarem, a escreverem, mostrando que realmente é um investimento, não é um gasto. Isso vai ajudar a estimular mudanças também para pagamento por qualidade. Ok, vamos para a nossa terceira e última pergunta. Lembrando a todos que todas as perguntas serão respondidas e publicadas no site do ISOP. Como tem evoluído a discussão da segurança do paciente no Brasil? Desde 2013, então, desde 2001 a gente tem, né, o 2002, o projeto Hospitais Sentinela na Anvisa, já se falava de qualidade, de gerenciamento de risco, de segurança do paciente, mas nós tivemos, então, a publicação de um programa nacional em 2013. Temos evoluído muito mais por uma força dos profissionais de saúde que gostam do tema, do que mesmo de uma política de Estado. Nós não temos uma política para a segurança do paciente, nós temos um programa que não tem financiamento. Ou seja, fica muito mais nas pessoas, na vontade das pessoas de fazer diferente, de cuidar diferente, assim como não temos uma remuneração específica para isso. Então, nós temos evoluído sim. Eu mesma agora estou publicando um trabalho que avaliou um pouquinho dessa evolução com base nos dados públicos. Nós estamos reduzindo mortes por eventos adversos, embora ainda tenhamos muitos eventos adversos, mas é importante que a gente não pare, que não fique dependendo só de políticas públicas, mas que também nós possamos continuar fazendo a nossa parte no sistema de saúde. Ok, Elaine, muito obrigada pela apresentação, obrigada ao ISOP pela oportunidade, obrigada a todos que participaram, que estiveram conosco aqui durante essa conferência, essa transmissão. Agradeço a todos e espero que continuem conectados e aproveitando o evento. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.